Fala galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas são. Aqui, horário de Brasília, são exatamente 10h48 da matina. Então, vamos dar sequência ao nosso curso de Física para o Enem, para você arrepiar na prova do Enem. Ciências da Natureza e suas tecnologias. Física de termodinâmica. Aqui, galera, professor, eu não vou fazer a prova do Enem. Eu vou fazer a prova da Unicamp. Não tem problema. Qual é o problema? Estude com a gente aqui, tá certo? Não vá estudar com outra pessoa, porque aqui na Cultive nós temos os professores de melhor qualidade. Inclusive, eu me incluo nessa lista. Para começar nossa aulite, vamos ouvir uma musiquite, certo? Hoje cedo eu sempre coloco uma música que eu estava ouvindo hoje cedo, mas hoje cedo eu não estava ouvindo música nenhuma. Eu estava vendo um programinha, Mais Você, Panela de Pressão. Nem sei se é panela de pressão o nome, mas não tem problema. Vamos lá. Beleza, galerinha? Depois a gente continua curtindo esse sonzinho. Deixa eu só conferir se está no silencioso para não atrapalhar a nossa aula, né? Então vamos nessa, galera. Termodinâmica. Lembrar do princípio da termodinâmica. Tá certo? Vamos exercitar isso aí. A figura representa um gás contido em um cilindro cuja parte superior é vedada por um êmbolo que pode deslizar sem atrito para cima e para baixo ao longo das paredes do cilindro. Então eu vou... certo? Apertar isso aí. Sobre o êmbolo está um objeto de massa constante. Se esse sistema for aquecido lentamente, a transformação a que ele será submetido é... Então olha só, galera. Aqui eu vou estar fazendo o que? Uma transformação. O que ele diz? Vedada. Então a parte superior é vedada por um êmbolo que pode deslizar sem atrito para cima e para baixo ao longo das paredes desse cilindro aqui. Se liga aqui, galera, olha só. Por que a resposta é isobárica? Tá? Vamos discutir isso. Se ele vai ser aquecido lentamente, a sua temperatura, então a variação de temperatura vai mudar. Quando eu... quer ver? Vamos supor que esse êmbolo estivesse descendo, né? Se ele vai ser aquecido, as moléculas vão se agitar, logo esse êmbolo vai subir, né? Então, não vai descer, vai subir. Se esse êmbolo vai subir, vai haver a variação do volume. Então, não pode ser isocórica, tá certo? Porque é a variação do volume. E não pode ser isotérmica, porque há a variação da temperatura. Então, vamos tirar a isotérmica e a isocórica. Isostática, nada a ver. Agora atenção, adiabática e isobárica. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é quando não há troca de calor. Então, dá uma olhadinha aqui. Tá certo? O que é igual a zero nessa nossa equaçãozinha? Nós temos que isocórica. Se a gente considerar isocórica, não há o trabalho. Então, ΔU é igual a quê? Como há um aquecimento, esse ΔU aqui existe. Então há uma variação de energia interna, né? Então há uma variação de temperatura. Beleza, então a gente não chegou a conclusão nenhuma, mas, né, porque a gente ainda não está chegando na resposta que é isobárica. Ele diz o seguinte, é vedada. O que tem o seguinte? A pressão que eu tenho aqui são duas. A pressão atmosférica e a pressão, se for um líquido, eu tenho a pressão hidrostática. Como esse líquido não vai sair e nada vai entrar, certo? Eu tenho aí uma pressão constante. Logo, a transformação é isobárica. Vou explicar novamente para você não ficar confuso. Se liga só. Se a transformação fosse... Deixa eu voltar aqui. Volta, volta,
Volta, volta, por favor, volta lá. Então, olha só. Se a transformação for adiabática, não haverá troca de calor, tá certo? Se a transformação for isobárica, o que não ocorrerá? Não haverá variação na pressão, tá certo? Isotérmica a gente já sabe, porque ele falou no nosso enunciado. Isocórica também, porque o êmbolo pode subir e descer livremente, também foi falado no enunciado. Considerando o aquecimento, vou explicar tudo para vocês. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então esse êmbolo aí, ele vai subir. Beleza? Esse êmbolo vai subir. Não haverá o quê? Mudança de pressão, porque ele vai subir, só que a pressão aqui dentro é constante, porque isso aqui está vedado. Beleza? Sem mais delongas, isobárica é nós nas fritas. Próximo, deixa eu só apagar esse risco aqui. O gráfico representa o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle-Mariotti, que é P vezes V ser igual a uma constante. Com relação à curva, pode-se afirmar que... Então, olha só, aqui eu tenho o seguinte, ó. Tenho para uma pressão igual a 4, o volume é meio. Então, para uma pressão 1 igual a 4, o volume 1 igual a meio. Logo, essa constante aqui é igual a 2. Se você pegar esses pontos aqui, perceba que vai dar sempre a mesma constante. Então, eu vou dizer que o produto PV é uma constante. Tá legal? Beleza? Então, olha só, ficou aqui. O que a gente pode afirmar, né? É uma isocórica e o valor de K é igual a 2. Então, a gente já discutiu o valor de K no slide, tá? Ele é 2. Preciso saber se isso é uma isocórica. Isocórica é o volume se mantendo constante. O volume varia, né? Olha só, o volume aqui vale meio, o volume vale 1, o volume vale 2. Então, o valor de K é 2, mas não é uma isocórica. É uma isoterma e o valor de K é 12. Então olha só. Isoterma é uma curva com essa característica, tá? Uma hipérbole equilátera, onde a temperatura não se altera. Se o produto PV é constante, logo a temperatura é constante. Tudo bem? Por quê? Porque o produto PV é diretamente proporcional à temperatura. Então, é uma isoterma, está correto, mas K não vale 12. É uma isocórica e o valor de K é 12. Não. É uma isoterma e o valor de K é igual a 2. Atenção aqui, muita atenção. A gente vai ter duas curvas, tá, semelhantes a uma hipérbole equilátera na primeira lei da termodinâmica em toda a nossa termo, que é a curva da adiabática, tá certo? Que é igual à curva da isoterma. Atenção só, a adiabática sempre vai estar se referindo a uma curva de transformação rápida. E a isoterma, que é a curva da transformação isotérmica, a uma transformação lenta. Então essa é a característica aí. Tá bom? Beleza pura? É uma isoterma, o valor de K é igual a 2. Tá certo. Vamos para o exercício 3, galerinha. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. Primeira lá. Em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. Está correto. Transformação isocórica, volume constante. Beleza, então a primeira, verdadeiro lá. 2. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás permanece constante. Então, novamente, transformação isobárica, pressão do gás constante. Tranquilo isso aí, beleza? Vamos para 3. Deixa eu só achar meu copo d'água aqui. Só uns tantos. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Opa, tudo certo, tem cuidado aí.
Em uma transformação adiabática variam o volume, a pressão e a temperatura. Numa transformação adiabática, o que é constante é a quantidade de calor. Então, tá tudo certo. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Isso mesmo. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Vamos ver? Oh, coisa boa! Mais um acerto aí, tá certo? Mais um acerto, tá certo? Né? Pleonasmo. Em uma transformação termodinâmica sofrida por uma... Sofrida. Ação termodinâmica. Sofrida. Vamos lá. Sofrida por uma amostra de um gás ideal, o volume e a temperatura absoluta variam, como indica o gráfico a seguir. Enquanto a pressão se mantém igual a 20 newtons por metro quadrado. Lembrar que isso aqui é igual a pressão em Pascal. Então, galera, olha só. Vamos analisar o gráfico aí. Tem uma pressão constante, tá certo? O volume variando de 5 metros cúbicos para 10 metros cúbicos. A temperatura, no seu valor absoluto, de 20 kelvins para 40 kelvins. Sabendo-se que nessa transformação o gás absorve, 250 joules de calor, então ele está absorvendo, é para ele, né? A quantidade de calor é positiva porque ele está absorvendo, ele não está cedendo, tá legal? Pode-se afirmar que a variação de sua energia interna, então a variação da energia interna, a gente quer calcular isso aí, tá legal? Vamos lembrar da equação da primeira lei, onde a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. A gente precisa saber quanto vale o trabalho, já que a quantidade de calor que ele absorveu foi dada, tá certo? Perceba que aqui vai dar um trabalho positivo, tá? Porque o gás expandiu. Então, o trabalho desse gás, eu posso calcular sendo esse símbolozinho, o símbolozinho W, é a área, tudo bem? Só que tem um detalhe aqui. Essa área aqui teria que ser pressão por volume para me dar o trabalho. Essa área é volume por temperatura. Só que lá no slide anterior, ele me disse que a pressão é 20 newtons por metro quadrado. Logo, o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume, né? Que ele foi de 5 para 10, ele expandiu. Então, esse trabalho aqui, então isso aqui vai ser igual, ó, variação de energia interna é 250 menos o trabalho, que é 20 vezes 5, 100. Portanto, a variação da energia interna é igual a 150 joules. Beleza? 150 joules. Poderia calcular a variação da energia interna calculando 3 meios de nRT. Só que aqui ele não me falou em relação aos seus números de mol. Será que falou e passou despercebido? Temperatura, olha, não me fala, então eu não posso colocar. E eu sei que a constante universal dos gases é 8,3. Mas faltava esse N aqui, tá? Que é o número de mols. Poderia usar essas duas equações aí. Esse problema ficou mais fácil usar a equação da primeira lei. Por quê? Porque ele me deu a quantidade de calor. Poderia calcular aqui também, tá? Com a equação da energia interna direto. Alright? Tranquilício, né? Foi que foi? Então a resposta, B de bola, beleza? Porque a quantidade de calor absorvida menos o trabalho igual a variação da energia interna. Maravilha? 5. A figura a seguir representa o gráfico pressão por volume de um gás suposto ideal, suposto, que só... Isso também... Eu não acredito. Que sofre, primeiramente, um processo isobárico, partindo do ponto A para o ponto B, e depois um processo isovolumétrico, volume constante, partindo do ponto C, partindo do ponto B, atingindo o ponto C. Atingindo o ponto C que se situa sobre a mesma isoterma. Então vamos escrever isso aqui lá no gráfico, isobárico, isovolumétrico,
Então, aqui, ó, isobárico, aqui isovolumétrico, e essa aqui é uma isoterma, que é a curva da transformação isotérmica. Vamos lá, calcule o trabalho realizado pelo gás ao final do processo ABC. Então, ao final do processo ABC, a área é essa área aqui, certo? Concorda que aqui ele não fechou um ciclo, então é a área desse retângulo, que tem como, então eu vou colocar lá, trabalho ABC, vai ser a área desse retângulo aí, que tem como base 2 vezes altura 4. Resposta, muita atenção. Aqui está 10 à quinta, tá? Aqui está metro cúbico, então a resposta é 8 vezes 10 à quinta joules. Esse é o trabalho ABC. Tudo bem? Que é a área dessa figura que eu já achurei aqui. Tá certo? Calcule o calor recebido pelo gás ao final do processo ABC. Então, olha só. O calor recebido pelo gás. Então, eu tenho lá ΔU igual a Q menos trabalho. O trabalho eu já calculei. 8 vezes 10 à quinta joules. Tá certo? Como a isoterma que sai em A vai até em C, concorda que o processo de A até C, então vou colocar lá, o processo de A até C é um processo isotérmico. A temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto C, logo ΔU a C é igual a 0. Tudo bem? Então eu tenho que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então o calor recebido pelo gás ao final do processo é a mesma quantidade de calor realizado, que é isso aqui. Tudo bem? Beleza? Beleza. Mais um exercício, eram só 2 perguntinhas, achei que tinha mais. Podia calcular o trabalho AB, né? Lembrar que o trabalho AB é igual ao trabalho ABC. Por quê? Porque o trabalho BC é 0, né? Então só há trabalho para ir de A até B, não há trabalho de B até C, beleza? Vamos para o 6. Termodinâmica faz nítida a distinção entre o objeto de seu estudo, chamado sistema, e tudo aquilo que envolve e pode interagir com ele, chamado meio. Considere um sistema constituído por uma certa quantidade de um gás ideal contido em um recipiente, de paredes móveis e não adiabáticas, ou seja, pode trocar. E marque a alternativa incorreta. Para que o gás realize uma expansão isobárica, uma expansão com pressão constante, é necessário que o sistema receba certa quantidade de calor do meio. Para realizar trabalho, ele precisa receber calor. Para que o gás sofra uma expansão isotérmica, então olha só, expansão isotérmica, ΔU igual a 0, eu tenho que Q igual a trabalho. Então, para que o gás sofra uma expansão isotérmica, é necessário que o sistema receba calor do meio, o qual é convertido em trabalho. Então, calor do meio convertido em trabalho. Está aqui. Certa também. Em uma compressão adiabática, então vamos lá, compressão, trabalho negativo. Adiabática, quantidade de calor igual a 0. Então, eu tenho ΔU igual a Q menos trabalho. Isso aqui é 0, é negativo. Então, fica ΔU é igual a menos o trabalho, ΔU é igual a mais o trabalho. Então vamos lá. Em uma compressão adiabática do gás, o meio realiza trabalho sobre o sistema, com consequente aumento da energia interna. Olha só, galera. Em uma compressão adiabática, o meio realiza trabalho, porque há uma compressão, com uma consequente aumento da energia interna. Também está ok. Para que o gás sofra um aumento de pressão a volume constante, é necessário que o sistema receba certa quantidade de calor do meio. Então vamos nessa. Para que o sistema sofra um aumento de pressão a volume constante. Então, se o volume é constante, trabalho igual a 0. É necessário que o sistema receba certa quantidade de calor do meio. Então, se vai receber quantidade de calor, positivo, só que se é uma volume constante, o trabalho vai ser a 0 a pressão. Então, olha, essa aqui tem cara, hein? Vamos ver a última.
Em uma compressão isobárica, então, compressão isobárica, eu tenho trabalho negativo, tenho pressão constante, o gás tem sua temperatura e sua energia interna diminuída. Tem uma compressão isobárica, o gás tem sua temperatura e sua energia interna diminuída. Então, ΔU igual a Q menos trabalho, ΔU igual a Q mais trabalho. Em uma compressão, o gás tem sua temperatura e sua energia interna diminuída? No. É de errado. Que rufem os tambores. Então, vamos analisar essa última aqui. Então, eu quero que o gás sofra um aumento de pressão a volume constante. É necessário que o sistema receba certa quantidade de calor do meio. Se ele receber certa quantidade de calor do meio sem realizar trabalho, eu vou ter que a energia interna é igual à quantidade de calor, certo? Se ele vai receber, isso aqui vai ser positivo, ΔU vai ser positivo também. Se ΔU é positivo e aumenta, a temperatura também aumenta. Então, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Então, explicado essa. Tá, agora vamos explicar a última bonitinho lá. Compressão isobárica. Então, vamos lá. Compressão. O volume, ele é negativo, tá certo? Logo, o trabalho também é negativo. Isobárica, pressão constante. O gás tem sua temperatura e sua energia interna diminuída. Então, vamos lá. ΔU é igual a Q menos o trabalho. ΔU é igual a Q mais o trabalho. Então, qualquer valor que eu tiver aqui vai ser uma soma. Vai aumentar a energia interna. Então, vai aumentar a energia interna. Se aumentou a energia interna, vai aumentar sua temperatura. Então, a errada é aí. Beleza, galera? Então, mais uma aulinha aí para vocês. Caprichadela. Beleza? Vamos nessa? Curtir aquela música para nós ir embora feliz? Simbora! Isso!